Bom, alguns aqui eu já conheço de outras turmas, né? Outros não. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns ter vindo no domingo de praia, de sol torando aí. A maioria da galera desiste nesses dias, principalmente porque ainda não temos um edital. Então o pessoal gosta de estudar mais quando está naquela reta final. Mas quem deixa para estudar quando sai o edital, dificilmente é aprovado. Tá? Falo isso porque dou aula para concurso já há algum tempo, desde 2005 para ser mais preciso, e eu vejo o perfil do aluno que é aprovado e o perfil do aluno que não é aprovado. E o aluno que é aprovado é aquele que está se preparando sempre como se a prova fosse amanhã. Então ele mantém um ritmo forte de estudo. Claro, quando sai o edital ele intensifica esse ritmo, mas ele mantém um ritmo forte de estudo, mesmo sem o edital estar presente. Esse aluno, quando o edital sai, ele já tem um grau de preparação alto e ele está na frente daqueles que vão começar a ir a estudar. Porque quando sai o edital você tem 3, 4 meses no máximo para a prova, então é um tempo muito curto entre o edital e o certame. Para a quantidade de matérias que são cobradas e para a dificuldade de cada matéria, é muito pouco tempo. Então fica ali um espaço curto de tempo, tá? Pessoal, além disso, eu sempre falo isso em todas as turmas que eu entro de PF e PRF. A preparação do candidato vai além da sala de aula. Por quê? Existe também uma prova física, que reprova uma grande quantidade de candidatos. Até no último concurso da PF, essa quantidade diminuiu porque os índices foram, vamos dizer assim, melhorados. Mas antes a reprovação era muito alta nos concursos. Um ano eu fui, porque tem um contrato da PF com a banca, que em cada estado tem que ir uma equipe representando a Polícia Federal nos testes, né? Um ano eu fui e eu fiquei escandalizado com o que eu vi. O candidato que se caía na piscina, não conseguia, começava a se afogar na borda, entendeu? Sim, o cara mergulhou, teve que o bombeiro jogar a boia para tirar o cara, porque o cara estava se afogando ali na borda, né? Aí o cara sai da piscina, retirado, você não sabe nadar? Não, não sei nadar. Então, mas como é que você achou? Não, achei que eu ia conseguir chegar do outro lado, no tempo ainda, né? Sem saber nadar, tá? É o cara que sobe na barra, não consegue fazer uma barra, não é isso? Consegue, chega lá, não consegue, não vai na metade assim, não consegue fazer uma barra, tá? Pessoal, o teste físico, o gabarito já está pronto antes. É a única prova que tem gabarito. O gabarito está colocado antes. Aí eu vejo uns caras com 20 e poucos anos, o cara chega lá, porra, não consegue ir nem na metade ali, cara. O cara não consegue fazer uma barra. Cara, eu acho isso assim, incrível, porque às vezes você olha, o cara passou bem na prova, entendeu? Passou ali, tá lá entre os 20 primeiros, 30 primeiros, tá dentro das vagas. O cara que passou bem, possivelmente, o cara ia ser um dos primeiros também no curso de formação, ia escolher para onde ia, mas o cara não consegue, meu irmão, não consegue fazer coisa ali, porque não se preocupou com essa parte. Essa parte é muito importante, reprova tanto quanto a prova escrita. Então tem que ter cuidado com isso. Eu falo isso sempre por desencargo de consciência, porque prova física não adianta achar que vai sair na hora, porque na hora não sai. Tá? Na hora o cara sai de maca de lá. Vamos ver alguns caindo na corrida, umas coisas assim, né, que você imagina que não vai ver. Começa a correr, o cara, porra, desmaia no meio da pista, aí tem que ir lá ambulância, oxigênio, tal, né? Galera, isso aí e detalhe, caras novos, tá? Gente ali, em sua grande maioria, na faixa dos entre 20 e 30 ou 30 e 40, né? Então, tem que ter atenção com relação a isso, tá? Porque é muito frustrante. Eu tive um aluno que passou em 8º lugar e esse cara ficou reprovado na corrida, tá? Porque não treinava, não corria e tal, achou que na hora ia tomar um Red Bull, ver se Red Bull é pré-treino.
Aí o cara achou que ia tomar um Red Bull e ia correr, acelerou o coração, quase morre, tá? Caiu no meio caiu, deu uma volta, caiu. Esse eu não vi, fiquei sabendo. Que ele deu uma volta, na segunda volta, pum, caiu, teve que entrar a ambulância, tirar o cara e tal. Ainda atrapalhou os outros candidatos que estavam correndo, porque cai no meio da pista que o nego tem que ficar desviando dele, distrai, perde tempo, né, que todo mundo quer olhar e tal, ainda atrapalha os outros, tá? Então, pessoal, atenção com relação a isso. Isso pode parecer uma bobagem, mas é importante. Não pense que na hora vai acontecer, porque não acontece, tá bom? Vamos lá, direito penal. Quem aqui na sala está vendo essa matéria pela primeira vez? Só para eu ter uma noção. Todo mundo já estudou direito penal em algum momento? Não, minha amiga ali não, tá? A gente vai começar do zero, claro, né? Mas eu sempre gosto de perguntar isso porque alguns já viram, as turmas normalmente são bem heterogêneas. Uns já viram, uns já estão estudando há mais tempo, outros nunca viram e tal. Por isso que eu sempre pergunto isso. Mas, claro, sempre começo do início. E nós vamos apresentar sempre a teoria e depois a gente faz os exercícios da banca para a gente ver como isso é cobrado em um concurso público, tá? Vamos lá. O direito penal, pessoal, é o ramo do direito, né, que trata de práticas que não são adequadamente tratadas por outros campos do ordenamento jurídico. Então, o direito penal é o último argumento que o Estado tem para readequar a conduta antissocial. Então, a gente consegue ver isso quando a gente fala da questão do trânsito. Se o indivíduo ultrapassar um sinal vermelho e não atropelar ninguém, a resposta que o direito vai dar a ele será através do direito administrativo. O direito administrativo vai readequar essa prática, vai impor a ele uma multa, perda de pontuação na carteira, e espera-se que com isso essa sua conduta antissocial seja readequada, que ele agora, diante do sinal vermelho, ele pare. Perfeito? Mas se ele ultrapassar o sinal vermelho e atropelar uma pessoa, essa resposta do direito administrativo já não é suficiente para readequar, para restabilizar a paz social. E aí é que surge o direito penal. O direito penal surge como o último argumento que o Estado tem para readequar condutas antissociais. Então, o direito penal não se ocupa de todas as práticas que são maléficas. Ele só se ocupa daquelas práticas que são mais importantes, daquelas práticas que atingem a coletividade, as pessoas, de uma maneira mais intensa. Tranquilo isso até aqui? Então, o direito penal é a última ratio, ou o último argumento do Estado. Por isso, ele só trata de práticas mais importantes. Mas, por ter a resposta mais drástica também, é que ele é regido por um princípio de legalidade ou reserva legal. Esse princípio é tão importante que vem previsto no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição. O artigo 5º trata dos direitos fundamentais. Então, ele está lá no direito fundamental. Ele é um direito fundamental, onde diz assim: não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? É um direito do indivíduo face ao Estado poder fazer tudo em matéria de direito penal até que a lei o proíba. Então, em direito penal, eu sei, tudo que não estiver previsto em lei como crime, eu posso fazer. A partir do momento que estiver previsto na lei, aí eu estou proibido de fazer. Tranquilo isso? Então, o direito penal é o seguinte: tudo aquilo que a lei não proíbe, pode ser feito. Tranquilo? Não estou dizendo que não possa ser ilícito para outros campos do direito.
Mas para o direito penal, enquanto não estiver previsto em lei, não é crime, tá? Enquanto não houver previsão legal, não é crime. Então a lei vai dizer o que é crime, vai definir o crime, ou seja, a conduta, e a lei vai definir a pena. A lei vai definir o crime e a lei vai definir a pena. A lei vai dizer qual é a conduta proibida e a lei vai dizer qual é a pena. Pessoal, aqui vem uma questão bem importante que é muito pegadinha em prova. Vejam bem, se nós olharmos o artigo 121 do Código Penal, o crime de homicídio, ele fala assim, matar alguém. Então, quando o sujeito mata alguém, ele preencheu o que está descrito na lei. Estão entendendo isso? Grande! Porra, satisfação vê-lo aqui. Então, quando o indivíduo mata alguém, ele preencheu o que está escrito na lei. Estamos juntos? Então, a lei está dizendo assim, matar alguém. Embaixo tem assim, reclusão de 6 a 20 anos. Pessoal, cuidado com a seguinte afirmativa feita em prova, que é a seguinte: quando o indivíduo preenche a conduta descrita no tipo penal, ele não viola a lei em si, ele viola a norma penal. Essa afirmativa em prova de concurso deve ser considerada certa ou errada? Vou repetir. Quando o indivíduo preenche o tipo penal, exemplo, homicídio, matar alguém, ele matou alguém. Ele não viola a lei em si, vírgula, mas a norma penal. Estão entendendo qual é a afirmativa? Isso está verdadeiro ou está falso? Está correto ou está errado? Isso está correto. Porque vejam bem, a lei fala matar alguém. O que ele fez? Ele matou alguém. Não é isso? Como é que eu sei que isso é proibido? Porque eu sei que embaixo tem uma pena para quem mata. Estão entendendo isso? Então o correto é dizer que ele não violou a lei em si. Ele violou o conteúdo da lei. O conteúdo da lei chama-se norma. A interpretação da lei chama-se norma. Estamos juntos aqui, pessoal? Sim ou não? Por que a gente sabe isso? Porque embaixo tem uma pena. Então eu sei, olha, se fosse permitido, não tinha que aplicar prisão para o cara que faz. Então a gente infere dali que essa prática é proibida. Porque eu vejo que atrelada a ela tem uma pena. Então eu concluo, olha, essa prática é proibida, porque embaixo dela tem uma pena, estão entendendo? Mas ele não viola propriamente a lei, ele viola a norma penal. A norma é a interpretação da lei. Isso já caiu em prova do CESP, tá? A norma é a lei interpretada. Ah, mas existem regras que são tão básicas que não precisam ser interpretadas. Isso é falso. Quando você lê a placa assim, proibido entrar em trajes de banho, como é que você interpreta isso? Proibido entrar em trajes de banho, como é que você interpreta isso? Então você tem que fazer o quê? Não, você tem que... Mas qual é a conduta que se espera de você? Que você faça o quê? Você não utiliza traje de banho. Que você utilize o quê, então? Um outro traje qualquer que não de banho. Beleza, e se essa placa estiver na entrada de uma praia de nudismo? Proibido entrar em traje de banho. Na entrada de uma praia de nudismo. Aí qual é a interpretação? Qual é a norma ali? A norma ali é entre nu. Não é isso?
Na porta de um restaurante, a norma é entre vestido. Estão entendendo isso, pessoal? A diferença entre a lei e a norma? A norma é a lei interpretada. É o que você conclui ao ver a lei. Está lá escrito assim, matar alguém. Está dizendo que é proibido matar alguém? Está dizendo assim, é proibido matar alguém. Está escrito isso lá? Não. Mas como é que eu concluo isso? Porque eu vejo que, atrelada a essa prática, existe uma pena. Se fosse permitido, se fosse estimulado, não se prenderia quem faz. Então eu concluo que é proibido. Estão entendendo isso, pessoal? Sim ou não? Então percebam, o que proíbe não é a lei, o que proíbe é a norma. A lei só descreve a conduta e atribui uma pena. Todo mundo percebeu isso? Se isso cair na prova como pegadinha, todo mundo acerta? Tranquilo? Que a lei não proíbe, a lei penal não proíbe, o que proíbe é a norma. Tranquilo isso? Então a lei traz a conduta e traz a pena. Tudo aquilo que aumenta, agrava a pena, tem que estar previsto também em lei. Aumento de pena, agravamento de pena, tem que estar previsto em lei. Por esse princípio aqui, é vedada a chamada analogia em Malam Partem. O que é isso? A analogia é um recurso do direito que tem seu fundamento na isonomia, ou seja, na igualdade entre iguais. A ideia é que a lei não pode prever todos os casos que surgem na sociedade, porque a lei é mais estática e as relações humanas são dinâmicas. Então vejam bem, pessoal, união estável, por exemplo, sempre existiu. A união estável sempre existiu na sociedade. Só que ela só passou a ser reconhecida na Constituição de 1988. Mas antes já não havia pessoas que se uniam sem se casarem? Claro que sim. Né? Só que por uma forte influência católica, religiosa, entendia-se que as pessoas que não casavam não deveriam ter proteção do Estado. Estão entendendo? Porque o matrimônio seria uma coisa sagrada, então você teria de se casar para ter a proteção do Estado. Isso é uma forte influência religiosa. Está entendendo? Só que quando, mesmo o Estado já sendo separado da Igreja, é claro que essa influência religiosa perdura durante séculos. Mas já existiam pessoas que viviam assim? Sim. Tá? E mesmo depois da Constituição de 88, você tinha a Constituição falando da união estável, mas não tinha lei nenhuma que falasse da união estável. Está entendendo? Então o que se fazia? Pensava-se o seguinte, olha, tudo aquilo que se aplica para pessoas casadas deve ser aplicado para pessoas que vivem em união estável, por uma questão de isonomia. Mas eu não tinha lei nenhuma, o Código Civil não tratava da união estável, nada. Só o Código Civil de 2002 que veio a tratar disso. Então a lei não falava de união estável, a Constituição dizia que dá-se à união estável a mesma proteção do casamento, pronto. Só falava isso. Mas não tinha lei nenhuma tratando da união estável. Então como é que você trabalhava com a união estável na prática? Olhando lá para o direito civil. Todas as regras que eram aplicáveis para as pessoas casadas, os juízes aplicavam também para as pessoas que viviam em união estável. Estamos juntos até aqui? Então, pensão por morte, regime de bens, tudo isso, né? Sucessões, tudo a mesma coisa. Tudo que era para pessoas casadas aplicava-se para pessoas que viviam em união estável. Mas por analogia, aplicar a regra de direito a um caso previsto em lei para um caso semelhante. Tranquilo até aqui, pessoal? Isso pode ser feito no direito penal? Pode, mas desde que você não crie um crime, nem crie uma pena. Porque no direito penal o crime tem que vir por lei e a pena tem que vir por lei. Aí a gente olha o artigo 235.
do Código Penal, que traz o crime de bigamia. E lá ele diz o seguinte: alguém sendo casado contraiu um novo matrimônio. Ou seja, o sujeito é casado, legalmente casado, e ele se casa novamente sem ter desfeito o casamento anterior. Tranquilo isso? Sem ter dissolvido o casamento anterior, ele casa novamente. Tá? Então ele contrai um novo casamento. Então ele está casado 2 vezes. Isso não é permitido, porque nós somos uma sociedade monogâmica. Aí vamos lá. Então existe crime na bigamia. Se eu aplicasse a analogia aqui, eu ia dizer o seguinte: então o cara que vive em união estável e contrai uma nova união estável também está cometendo esse crime. Estão entendendo qual seria o raciocínio? Porque se vale para a pessoa casada, vale para a pessoa que vive em união estável. Só que esse raciocínio está criando um crime não previsto em lei. É uma analogia que prejudica o réu. Essa analogia, ela é vedada em direito penal. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Então, a analogia em direito penal não pode criar crime nem criar pena. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Pessoal, tranquilo isso? Recentemente, o STJ julgou um caso em que houve aplicação de analogia em Malam Partem. Se você olhar a lei do desarmamento, a lei 10.826 de 2003, o artigo 16, parágrafo 1º dessa lei, traz lá no seu inciso 5 a conduta de empregar explosivo. E diz que empregar explosivo é um crime assemelhado a porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aí o sujeito empregou uma granada de gás lacrimogêneo e foi enquadrado ali. Está entendendo? O que o STJ disse? Isso é analogia em Malam Partem. Granada de gás lacrimogêneo não é granada explosiva. Granada explosiva é uma coisa, granada de gás lacrimogêneo é outra coisa. O efeito é diferente. Explosivo, quando detona, provoca deslocamento de ar. Granada de lacrimogênio, quando acionada, solta gás. Então, ao enquadrar o sujeito ali, o que estavam fazendo? Analogia em Malam Partem. Estão entendendo isso? Disseram, não pode. Tranquilo isso? Isso já caiu em prova do CESP. Beleza? Vamos lá. Analogia em direito penal pode ser quando ela é em bonam partem. Quando ela é em bonam partem, quando ela não cria crime, nem cria pena, mas ela incide sobre uma norma que exclui o crime. Exemplo, artigo 181, inciso 1 do Código Penal. O que diz esse artigo 181? Fala do seguinte, diz que é isento de pena aquele que pratica o crime em detrimento do cônjuge. Crime contra o patrimônio em detrimento do cônjuge. Então ele disse o seguinte, que entre pessoas casadas, tá? Quando um pratica contra o outro furto, estelionato, dano ao patrimônio, etc., que não incide o direito penal nesses casos. Tranquilo isso? Essa regra que é entre pessoas casadas é uma regra que cria crime, aumenta a pena, cria pena, ou é uma regra que exclui o crime? Exclui o crime. Então aqui é possível analogia. Aqui eu posso aplicar essa regra eu posso aplicar a pessoas que vivem em união estável. Estamos juntos, pessoal? É a chamada analogia em bonam partem. Galera, tranquilo até aqui? Tudo bem? Só para fechar esse tema, a questão da norma penal em branco. O que é norma penal em branco?
A norma penal em branco é a lei penal que possui uma palavra, uma expressão que não é completa. Ela traz uma expressão ou uma palavra incompleta, cuja compreensão vai depender de um outro ato. Então vamos dar um exemplo aqui. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Esse crime aqui é o crime de tráfico. O tráfico traz a seguinte expressão: droga. Vejam bem, as farmácias são chamadas de drogarias. Então é óbvio que nas farmácias são vendidas drogas. Não é isso? O álcool etílico é uma droga. Se você for ali no botequim, ali tem. Né? Então percebam, essa palavra droga contida no crime de tráfico, ela não é completa em si mesma. Por que a gente sabe que pode autuar em flagrante o cara que está vendendo maconha e não pode autuar em flagrante o cara que está vendendo cachaça? Se as duas são drogas. Porque as duas introduzidas no corpo humano provocam alterações. Não é isso? É porque a maconha está prevista na portaria 344 do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como sendo uma droga ilícita, enquanto o álcool etílico não está. Na verdade, você não tem a maconha lá, né? Na verdade, você tem o tetrahidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha. Por isso que, olha aqui, pegadinha, né? Não importa a forma de apresentação da droga. O que importa é se tem o princípio ativo. Pergunta frequente: viajei para a Colômbia, posso trazer chá de coca? Não pode. Por quê? Porque ali tem o princípio ativo. Ah, mas não é em pó, não está pronta para cheirar. É para fazer chá, não é para cheirar. A questão não é a forma de apresentação, a questão é o princípio ativo. Aí que estão o problema dos remédios que são feitos à base de cannabis, estão entendendo? Porque eles têm o princípio ativo. Então, você vê, o canabidiol, por exemplo, é xarope, né? Usado no tratamento de epilepsia e tal. É xarope, não é cigarro. Por que não podia antes? Porque tem o princípio ativo. Até a Anvisa liberar, não podia, porque tem o princípio ativo. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Então, eu só sei que é droga ilícita quando eu olho lá a portaria 344. Se consta lá, é droga ilícita. Se não consta, não é droga ilícita. Tranquilo isso? A portaria é a mesma coisa que lei ou portaria é um ato infralegal? Infralegal. Então, quando o complemento vem através de um ato infralegal, diz-se que é uma norma penal em branco heterogênea. Heterogênea porque a lei criou o crime, como tem que ser sempre, a portaria, que é um ato infralegal, complementou a lei. Agora, quando o complemento vem através de lei, aí nós temos uma norma penal em branco homogênea. Exemplo: artigo 236 do Código Penal. O artigo 236 do Código Penal é complementado pelo Código Civil. Ele fala lá de contrair casamento induzindo o contraente em erro essencial. O que é erro essencial que faz com que alguém se case induzido
em um equívoco a respeito de característica do outro cônjuge, que se soubesse provavelmente não iria querer casar-se. Isso está no Código Civil. O Código Civil é que relaciona quais são as hipóteses de erro essencial a respeito do outro contraente. Então eu quero saber, Maria casou-se com João, alega que casou-se induzida em erro essencial.